Boa noite, meus irmãos da Sociedade Espírita Luz da Boa Nova. Mais uma vez aqui estamos, a convite desta casa, abençoados trabalhadores da seara do Mestre Jesus. Então, como sempre, para iniciarmos a nossa atividade doutrinária da noite de hoje, convidamos a nossos irmãos juntamente a nós, vamos fazer uma prece, rogando aos Espíritos amigos, ao Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai, o auxílio para esta noite. Mestre amigo, Pai, que és todo amor, bondade, justiça, Mestre Jesus, aqui mais uma vez estamos humildemente rogando a assistência, se assim somos merecedores, para as atividades doutrinárias desta noite. Que possamos assim mantermos nossos pensamentos sintonizados firmemente em Ti, Mestre, para que consigamos, mesmo que ainda tão pequenos, realizarmos essa tarefa tão sublime sobre tua égide, envolvidos no amor do Mestre Jesus e com a colaboração dos benfeitores amigos da espiritualidade maior. Obrigado e que assim seja. Então, irmãos, mais uma vez aqui estamos nós, e que possamos nesta noite, mais uma vez, com a serenidade e a luz do Mestre Jesus, estarmos realizando esta atividade. Mais uma vez, então, escolhi um texto deste livro de Divaldo Pereira Franco que se chama Messe de Amor. O tema desta noite que escolhi se chama Sofrimento e Aflição. Ei-los misturado em todo lugar. O sofrimento casado pela evocação de um amor violento que passou célere, e a aflição de quem, não tendo amado, deseja escravizar-se desnecessariamente. Sofrimento decorrente do desejo de perseguir quanto gostaria de fazê-lo, e aflição porque, perseguido, não tem oportunidade de também perseguir. Sofrimento pela dor que anseia agasalho no coração, e aflição em face da dor que vergasta, por não poder fazer quanto gostaria, comprometendo-se muito mais. Sofrimento nascido do desequilíbrio da ambição que deslocou a linha básica do caráter, e aflição porque, desejando e tendo tanto, não pode fluir quanto pensava gozar. Sofrimento derivado da revolta de não possuir felicidade nos moldes que planejou, e aflição por ter a felicidade ao alcance das mãos, constatando, porém, quanta treva e pranto se agasalham no manto brilhante dessa felicidade ilusória. Então, irmãos, o texto já nos começa expondo várias facetas que hoje a nossa sociedade diariamente está exposta. Primeiramente, na situação de alguém que ama, mas de uma maneira irracional,
acreditando se que aquela pessoa a qual ele devota todo o seu amor, e às vezes um amor doentio, tem que ser pacífica a seus desmandos, no sentido que ela se torne uma escrava de suas vontades. E ao mesmo tempo expõe a face de alguém que não tem do outro lado alguém que lhe ame tanto ao ponto de fazer qualquer loucura. Quantos crimes passionais, infelizmente, ainda vemos diariamente sendo divulgados pela mídia, aonde criaturas infelizes e dizedoras tomadas por instantes de total cegueira emocional acabam por ocasionando o desencarne daquela criatura que ele dizia amar tanto. Então, esclarecendo-nos a doutrina espírita que nos encontramos no mundo de prova e expiação, vemos diversas situações, muitas vezes, de criaturas que estão emocionalmente ligadas desde outras reencarnações, aonde devido à sua inconstância emocional e às perturbações próprias de sua evolução espiritual, do estágio que se encontram na sua evolução espiritual, acabam se deixando levar por pensamentos extremamente obsessivos, se assim podemos dizer, aonde que muitas vezes, já tendo seus próprios comprometimentos espirituais, acabam por estas situações angariando ainda mais compromissos. Então, como já citei, o texto inicialmente faz uma comparação entre o sofrimento e a aflição. Sofrimento causado pela falta de vigilância moral e aflição por muitas vezes não conseguir dar continuidade às suas vontades primitivas. E assim vamos caminhando nós em nossas existências buscando respostas muitas vezes aonde não existem. E isso vai fazendo que nos tornamos ainda mais angustiados. Porque a cada passo que nos direcionamos em busca de algo que nos preencha, muitas vezes um vazio existencial, notamos que não sempre somos bem-sucedidos. E isso faz que muitas vezes cometemos atos muito mais comprometedores em nome de algo que nem nós sabemos o que nos falta, porque nos alimentamos de situações que são baseadas totalmente em nossos apegos às emoções, às sensações e tudo aquilo que tem de origem totalmente na matéria física, que nós acreditamos muitas vezes ser
o nosso maior objetivo é de estarmos aqui e usufruirmos dos prazeres carnais. Então vamos agora dar continuação ao texto. Sofrimento derivado da revolta de não possuir felicidade nos moldes que planejou, e aflição por ter a felicidade ao alcance das mãos, constatando, porém, quanta treva e pranto se agasalham no manto brilhante dessa felicidade ilusória. Sofrimento por muito ter e constatar nada ter. Aflição por nada ter e descobrir quanto poderia ter. Sofrimento na cruz do desequilíbrio e aflição do desequilíbrio na cruz do dever reparador. Sofrimento em que a luta pela reabilitação e aflição em quem errando não tem força para reabilitar-se. Sofrimento que vergasta e aflição buscada para gastar. No entanto, é o sofrimento uma via de purificação e a aflição um veículo de sofrimento para quem, mantendo o encontro com a verdade libertadora, elege, na recuperação dos valores morais, a abençoada rota através da qual o espírito se encontra consigo mesmo, depois das lutas fúteis do caminho por onde jornadeio os desatentos e infelizes. Vejam, irmão, e o texto segue até repetir um parágrafo ali, porque muitas vezes baseamos a nossa felicidade, como já citei anteriormente, nas coisas materiais. Mas daqui a pouco vemos que parece que aquilo não nos saciou ainda as nossas angústias. E buscamos mais e mais, mas daqui a pouco vemos que parece não é no material que realmente devemos investir. E nos vemos nesse duelo que parece que quanto mais temos, mais nos sentimos realmente infelizes. Mas isso ocorre, irmãos, porque na verdade ainda somos muito apegados às coisas materiais. Se lembrarmos da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos fala da verdadeira propriedade, vemos que tudo que nos faz realmente sermos criaturas preparadas para o retorno à nossa verdadeira pátria, que é a espiritual, está no conhecimento, na nossa moral, que nos faz realmente querer buscar a verdade, porque o Mestre nos disse: buscas a verdade e essa te farás livre. Muitas vezes construímos nossas vidas no castelo de areia, aquele castelo que vem a onda arrebatadora e derruba todos os nossos alicerces que acreditavam ser firmes, mas que não passavam de verdadeiras ilusões. Irmãos, reflitamos os ensinamentos de Jesus, aquele que não tinha nem uma pedra para recostar a sua cabeça e descansar, enquanto os poderosos de sua época usufruíam e ostentavam, fazendo dos prazeres materiais o seu principal objetivo. Irmãos,
Somos os trabalhadores da última hora e somos convidados a todo instante estar vivenciando os ensinamentos de Jesus. Mas para isso não precisamos renunciar aos nossos compromissos materiais. Precisamos sim dar o verdadeiro valor àquilo que realmente merece. Então, irmãos, que busquemos sempre estar atento a cada instante, a cada pensamento. Muitas vezes damos demasiado valor a algo e quando perdemos aquilo, daí sofremos, porque parece que foi tirado o nosso chão, como diz o ditado popular. E daí nos afligimos, porque parece que aquilo era como uma bengala para a nossa caminhada. Parece que realmente não conseguiremos viver sem aquilo. Se perdemos alguém, entre aspas, porque ninguém perde ninguém, de nossas convivências mais íntimas, caímos em pranto como se fosse o final de tudo. Se somos visitados pela doença física, parece que acabou tudo e ainda dizemos de maneira desesperada: o que fiz para merecer isso? Daí, aliado a isso, vem a aflição de não saber quanto tempo aquele instante doloroso estará presente em nossa caminhada evolutiva. Mas não sabemos se essa situação não ocorrerá em outras existências, porque estamos num planeta aonde a própria doutrina espírita nos esclarece que primeiramente ele é uma escola, porque aqui estamos como aprendizes para aprendermos sermos criaturas melhores. Estamos num planeta que também é um hospital, aonde vemos curar as nossas chagas criadas por nós mesmos, por nosso orgulho, por o nosso egoísmo. E segundo a questão 785 do Livro dos Espíritos, o orgulho é a maior entrave à nossa evolução moral. E por último, estamos também num planeta considerado como um presídio. Sim, a palavra é forte, porque estaremos ligados e presos a eles, perdão, através de diversas reencarnações, junto àqueles que prejudicamos ou que por eles fomos prejudicados, para a reconciliação, até que não haja mais nenhum resquício de mágoa e ressentimento. E tudo isso, irmãos, muitas vezes, apesarmos de compreendermos esses fatores que são nos esclarecidos pela doutrina espírita, muitas vezes nos gera sofrimento, nos gera aflições, porque apesarmos igualmente de sabermos que isto nos serve como uma reparação para nossos atos mais infelizes de outrora, parece que muitas vezes também iremos esmurecer diante das provas. E daí nos entregamos ao desânimo, dizendo-se não sermos fortes o bastante para carregarmos a nossa cruz. Mas nosso Pai, em sua infinita bondade e justiça,
jamais coloca fardos pesados sobre ombros fracos. E indo agora para o final da nossa leitura, nos diz assim: com Jesus tens aprendido que sofrer, recuperando-se interiormente, é libertar-se e afligir-se, buscando renovação, é ascender. Empenha-te ao valoroso esforço de eliminação do mal que reside em ti, pagando o tributo do sofrimento e da aflição à consciência, certo de que, antes da manhã clara e luminífera da ressurreição gloriosa do Mestre, houve a sombra da traição e a infâmia da crueldade. Como valioso ensinamento de que, percebendo a madrugada fulgurante da imortalidade triunfal, defrontarás a noite de silêncio e testemunho, que te conduzirá, porém, à radiosa festa de luz e liberdade definitiva. E existe então, irmãos, um ditado bem popular que sempre após a bonança virá, sempre após dias tempestuosos virá a bonança. E aqui vem nos demonstrar que o Mestre Jesus, mesmo diante de todos os cilícios e sofrimentos e a traição que foi infligida a ele, ele não se deixou envolver pelo desânimo, muito pelo contrário, se manteve forte e decidido nos desígnios aos quais saberia que ia passar. E mesmo na cruz, na infame cruz, ele pediu a Deus que perdoasse a nós, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Dessa maneira, irmão, que possamos seguir a nossa caminhada, tendo a certeza sempre que nada nos ocorre por acaso, tudo tem uma razão de ser e de existir. E mesmo dos sofrimentos, diante do sofrimento, seja ele de ordem física ou espiritual, saibamos ser agradecidos a Deus pelas provas que com certeza nos conduzirão a caminhos repletos de luz, repletos de ensinamentos, e que nos farão ainda mais maduros, mais fortes diante das próximas provações, dos próximos desafios. E diante do tema desta noite, também recorri a um livro de Divaldo Pereira Franco, que leva o título Libertação do Sofrimento, e já no início aqui tem uma citação muito certa para esta noite. Por tratar-se de um planeta de provas e de expiações, na sua programação evolutiva, ainda predomina o sofrimento que se manifesta de variadas formas, convidando o aprendiz à mudança de atitudes em relação ao seu processo de crescimento. Em todos os períodos, mesmo naqueles mais primitivos, jamais faltaram orientações e guias para contribuir em favor da sua ascensão, superando as fases mais difíceis, porque ainda distantes da razão e do sentimento. À medida, no entanto, que foram surgindo as possibilidades de melhor entender as leis da vida,
missionárias do amor e do esclarecimento renasceram ao seu lado, despertando-lhe as aspirações para a beleza, para o bem, para a harmonia. Depois dos estágios de muitos apóstolos da sabedoria, veio Jesus pessoalmente demonstrar que o sofrimento é a opção decorrente da ignorância e do primarismo, resumindo todos os códigos até então revelados na vivência do amor, oceano onde todas as águas revoltas se acalmam, desaparecendo a sua impetuosidade e desastrosa. Aqui, claro, fala de, de situações mais remotas, aonde nos tempos de Jesus, aonde havia mais sofrimento ainda, e este veio esclarecer aquele povo daquela época a importância de não se perder a fé, apresentando uma maneira diferente de ver Deus, não aquele Deus que castiga, que pisa em cima daqueles que o decepcionam, pois ele não se decepciona. E nos fala também que mesmo que tenhamos momentos de dificuldade, muitas vezes que achamos intransponíveis, não estamos sozinhos em nossa caminhada, pois os benfeitores amigos da espiritualidade maior estão incansavelmente trabalhando por nós, mas muitas vezes não sentimos esse auxílio por mantermos nossos pensamentos sintonizados com a negatividade. Porque quando ligamos a televisão ou acessamos qualquer outro meio de comunicação, parece que as tragédias, supostas tragédias, pulam aos nossos olhos e comentamos erradamente que parece que o mundo está cada dia pior e mais difícil. Mas não é isso, irmãos. Estamos sim passando por um momento de transição planetária, aonde somos convidados à mudança de comportamento, mas muitas vezes somos tão teimosos que é necessário que a espiritualidade maior se faça de uso de instrumentos que nos levam a termos mais dificuldades para despertarmos para a nossa verdadeira missão de estarmos reencarnados mais uma vez neste plano de prova e expiação. Então, diante das reflexões desta noite, que possamos, por mais que esteja difícil o nosso caminho, parece que muitas vezes existe mais espinho que flores e pedras, que possamos saber que o Mestre Jesus, irmãos, jamais nos abandona, pois Ele é o farol nas noites de tempestade, que nos guia como a passagem aonde os seus discípulos, que hoje somos nós, se encontravam em mar revoltoso. E ele, em toda a sua mansitude, demonstrou que é possível mesmo que nos encontramos em dificuldades, aonde muitas vezes somos visitados por momentos que parecem que somente a perturbação se faz presente. Se realmente temos a fé do tamanho de um grão de mostarda, como ele nos ensinou, somos capazes de transportar
a montanha que está na nossa frente, daqui para ali. Então, irmãos, agradeço esta oportunidade de mais uma vez poder estar dividindo este momento de abençoados fluidos com cada um de vós. E continuamos assim então com nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus, agradecendo por cada oportunidade de aprendizado, agradecendo pela doutrina espírita que nos consola, que nos esclarece e que em seu tríplice aspecto de religião, ciência e filosofia nos traz as respostas que nos direciona ao caminho da verdade e que muitas vezes não conseguimos ver no primeiro instante porque ainda não abrimos nossos olhos para a realidade espiritual. E que possamos assim sempre estarmos convictos que o Mestre Jesus está sempre junto de nós, próximo a nós, nos direcionando para o caminho que realmente devemos seguir. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre, que assim seja. Então, obrigado, irmãos, e que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja sempre junto de vós. E até uma próxima oportunidade.